Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 2 de junho. Connosco estão Silvério Cunha e José Faustino, para mais um programa em que vamos analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. E não perdemos tempo, vamos já avançar para os temas da agenda de hoje, com o Primeiro-Ministro a afirmar que a ação do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas não envolveu qualquer autorização sua, nem resultou de sugestão do seu secretário de Estado adjunto Mendonça Mendes. Afirmações que contradizem o ministro João Galamba e que constam das respostas enviadas por António Costa a um requerimento do PSD. Silvério Cunha, esta questão da ação e da intervenção do SIS ainda continua por esclarecer, ou será que estas respostas já nos abrem caminho para aquilo que aconteceu e, afinal, se houve pedido do Governo para que os serviços de informação e segurança atuassem? Olha, boa tarde, antes de mais. Eu vou começar por dizer que há um lado que, de certa forma, já é cansativo nisto. Por acaso eu vi hoje que houve uma sondagem que foi feita e que, curiosamente, diz duas coisas, não é? Diz uma coisa que eu já aqui disse, que acho que o João Galamba nunca devia ter-se demitido, de modo próprio. Portanto, sempre defendi isso e, portanto, nas sondagens portuguesas é isso também. A sondagem diz que os portugueses não querem eleições antecipadas e diz que estão fartos desta situação toda que já nos interessa para nada. E há sondagens de resto feitas noutros sítios que também apontam para 70% das pessoas de estarem fartas disto até aos olhos. A questão que se coloca é um bocado esta. Para mim, o mais importante não é, vamos cá ver, quando se começa a contar estas histórias que envolvem uma data de pessoas, começa a haver, evidentemente, necessariamente, com perguntas de por muito pormenor, a história nunca é exatamente a mesma, por uma razão simples, porque as pessoas até podem estar a dizer a verdade e a estar a contar de acordo com digamos assim, as recordações que têm. E estas perguntas são complicadas por causa disso. O problema que aqui se põe é claramente assim, põe-se desta maneira. Primeiro, a questão em si mesma, admito que o SIS tivesse que, digamos, como uma instituição do Estado, que não do Governo, o SIS tivesse que, obviamente, intervir eventualmente. Pronto, muito bem. Se interveio e se, efetivamente, o que declarou já a diretora, enfim, do Ciresp, etc., é tudo verdade. Acontece que o Primeiro-Ministro se diz que realmente não teve não envolveu nenhuma autorização sua, nem resultou de sugestão nenhuma do Secretário de Estado Adjunto, e isso tem que ser dado como verdadeiro. Agora, se isso contraria o que diz Galamba, uma de duas. Ah, Claro que a oposição diz assim, Galamba está a mentir, ou então, e portanto está a mentir, bem, ou está a mentir o Primeiro-Ministro, portanto, de duas uma, ou o Primeiro-Ministro então pede desculpa, foi o que disse um partido da oposição, ou então o Galamba demite-se. Bom, a questão para mim é muito simples, é esta. Eu acho que no meio desta confusão toda, Galamba devia ser demitido de modo próprio e, se for verdade, que pediu a demissão e o Primeiro-Ministro não aceitou, fez mal e devia ter insistido, e ele se quisesse demitir-se mesmo. Portanto, não venham com essa coisa de que era assim mesmo. Eu acho que estas confusões não têm sentido nenhum e não são boas para a imagem nem do Governo, nem do Estado. A outra questão que se coloca é que, claro, é evidente que eu acredito nas instituições e, portanto, se o Ciresp, o diretor-geral do Ciresp, etc., diz que, evidentemente, houve ali, todas as regras e protocolos internos foram cumpridos, eu não tenho contraprovas, não posso também afirmar o contrário. Agora, há uma coisa que é verdade, que o Presidente da República também chamou a atenção para isso. O SIS, como outras instituições do Estado, não são do Governo, não estão ao serviço do Governo, estão ao serviço do Estado português. Portanto, não devem ser manipuláveis. Assim sendo, tem que ter a independência para o efeito e, portanto, a questão que se coloca aqui é simplesmente esta, eu não tenho prova nenhuma de nada, portanto, acredito nas instituições. Agora, eu no meio disto tudo que retiro a conclusão é esta, Galamba devia ter-se demitido, ponto final, pronto. José Faustino, com esta resposta do Primeiro-Ministro, fica claro então que se calhar essa será mesmo a saída única de João Galamba, ou não? Eu acho, sinceramente, que isso já começa a ter pouca importância. Entramos num ponto, a política portuguesa entrou num ponto de aborrecimento, que parece desfavorável ao governo, mas que é favorável ao governo. Portanto, é uma situação pantanosa, confusa em termos de comunicação. É saturante.
Sim, mas é propositada, porque andamos todos a discutir isto e nunca se averigua nada. Eu resumi isto em 2 ou 3 palavras e tenho dito sempre o mesmo. Costa tem perfil de ditador. É um totalitário. Só não é pedido num regime democrático formal. Costa manda em tudo e sabe de tudo. Isto é um ponto que todos nunca devemos esquecer. E a prova que aqui está é que agora abrimos aqui um parêntese, para entrarmos num dos pontos. A cabeça do bicho. Onde está o comando, quem manda e quem sabe, Costa. Agora vamos ver o que é que se passou. Dentro de outra parte, o bicho é o Estado, o aparelho de Estado, o Governo. Houve um desaguisado com toda aquela trefolhice que se passou com a TAP e, a meu ver, não era conveniente que aquele adjunto que se zangou com eles, que eram todos da mesma equipa, que se zangou, que ele tivesse algumas coisas. E então havia que impedir que ele tivesse o portátil, certamente, mesmo não tendo a certeza que lá havia certos documentos, ter a garantia que esses documentos nunca serviriam contra o Big Brother, contra o governo, contra o... E então armou-se aqui uma confusão toda à volta disto. E depois, como meta o SIS, quem chamou o SIS? Quem fez? Bom, vamos ver. O Primeiro-Ministro. Ninguém fala nisto. O Primeiro-Ministro estava de férias. E no governo, a hierarquia é aquela a Vieira da Silva, né? Como é que ela se chama? Mariana Vieira da Silva. Vieira da Silva é a número 2. Ela é que estava de Primeiro-Ministro. Não é vista nem achado. Pelos vistos, nem lhe telefonaram. E ela, coitadinha, vem dizer que nem tinham que telefonar. Como? Estou a perceber. Depois de uma embrulhada daquela com serviços secretos, o Primeiro-Ministro em exercício não tinha que saber. E aliás, o Galamba disse que telefonou diretamente para... Que não atendeu. Não sabe, mas a tendência foi ligar para o chefe, claro. Ele se não atendeu, o Costa se não soube no momento, soube 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o tempo possível para saber. Ele soube imediatamente e ele é que manda em tudo. O resto é tudo conversa. O problema continua e subsiste no mesmo ponto que eu aqui sempre o tenho tratado. E isso também não é discutido. O professor falou no princípio. Mas é que o princípio é muito mais longe do que isso. O SIS e os Serviços de Informação da República são para estar ao serviço da República e do Estado. Não é para estar ao serviço, repito, do Dr. António Costa, nem do Partido Socialista, nem do Governo. Isto é que é muito grave. Porque, atenção, é um assunto que vai continuar, a ser tratado então. Vai continuar, mas vai com esta fumaça. Porque a questão essencial não é tratada. Porque só para acabar, correndo o risco de me repetir, se há um objeto, se há um documento, haja aquilo que houver, que é serviço de informação reservada, o procedimento correto dentro de Portugal, no resto não vamos agora aqui discutir, é chamar uma força policial para intervir e obter essa coisa, vamos assim, esse objeto, seja o que for, e entregá-lo aos serviços de informação. É assim que isto tem que funcionar. Fica esta questão ainda por esclarecer e vamos ter tempo para, certamente, acontecerão outras que possam ter outros momentos. Nunca vai ser entretanto, na próxima segunda-feira vai começar o teste à semana de 4 dias de trabalho. É um projeto piloto promovido pelo Governo, conta com a participação de 46 empresas, depois de inicialmente terem inscrito 99, e vai envolver 20 mil trabalhadores. O Estado suporta as despesas com esta adaptação até um teto de 350 mil euros. Silvério Cunha, falou-se por diversas vezes desta iniciativa, desta vontade, que não existe só aqui em Portugal, noutros países também é falado à semana dos 4 dias. É um teste que começa segunda-feira. Será que vamos ter mesmo uma redução da semana de trabalho? Pois, eu devo dizer que tenho aqui tenho 2 ideias, digamos, que são ambivalentes e contrárias uma à outra, vou tentar explicar só brevemente. A questão que se põe é esta, o problema do trabalho é um problema que é discutido desde sempre, não é? E há uma literatura gigantesca em Sociologia de Trabalho, em Psicologia de Trabalho, em Direito de Trabalho, naturalmente, em Política do Trabalho também existe, as Ciências do Trabalho são uma área que pode ser vista, a História do Trabalho pode ser vista sob muitos pontos de vista, e há uma literatura gigantesca e imensa, e até devo dizer uma coisa que
que é muito interessante. Um dos livros que eu li mais jovem, quando comecei a meter assim nas questões de caráter mais científico, por acaso, curiosamente, foi um livrinho cujo autor já morreu, francês, mas que tem um livrinho que é uma pérola, digamos assim, que é a Filosofia do Trabalho, de Henri Arvon, que realmente escreveu um livro maravilhoso sobre a filosofia do trabalho, que era a concepção do que é o trabalho desde a antiguidade clássica até os dias de hoje. Ora bem, o trabalho, a questão que se vem é esta: com a aceleração tecnológica, com o desenvolvimento das sociedades, com o mundo global, a questão do trabalho tem muita importância, evidentemente, e, portanto, nós percebemos hoje que há um problema que se coloca, que há uma grande compressão do tempo, e há uma certa alienação ligada a isso. As pessoas andam um bocado alienadas com a compressão do tempo. E, portanto, a ideia é que métodos é que se podem usar para evitar que essa compressão se acentue e, de algum modo, desumanize mais os seres humanos no trabalho, que, como sabem, já agora é uma coisa que eu costumo sempre explicar aos alunos em Direito de Trabalho, quando dava Direito de Trabalho, mas eu continuo a explicar isso noutras áreas. O trabalho vem do latim, a palavra trabalho, o português é uma língua latina e neolatina, e, portanto, o trabalho vem do latim. Tripalium, mas é bom dizer que o trabalho em latim, trabalho era labor, que deu labor em português, laboral, mas ninguém se lembra de dizer assim: o meu labor é por ser professor, o meu labor é ser médico. Não, o meu trabalho é este, o trabalho é aquele. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. E, portanto, o trabalho caracteriza-se por quê? Porque nós aprendemos logo, em Direito de Trabalho, por exemplo, que o trabalho caracteriza-se pela sua penosidade. Por isso é que se eu pagar se for fazer experiências de alpinismo e me esfolar todo no alpinismo, eu sou quem me se fere mais e quem se magoa mais, mas estou a fazer as minhas férias de alpinismo. O meu instrutor, que é quem se fere menos e quem faz aquilo num instantinho com a perna nas costas, que está a ser pago, é que está a trabalhar. Portanto, como se vê, o trabalho tem, digamos assim, umas definições curiosas, porque a atividade humana, nem toda a atividade humana é trabalho, e nem todo o trabalho, enfim, e naturalmente o trabalho, portanto, como se vê, tem muitos pontos de vista para ver. Agora, a questão que se coloca é esta: as soluções para, digamos, humanizar o trabalho são soluções que têm um problema, no entanto, que é este: é que têm que partir, têm que ser significativas. Nós só percebemos se uma sociedade realmente vai dar resultado uma coisa qualquer se ela efetivamente for feita como uma experiência social em massa. Senão, ela ficará sempre um bocadinho, digamos assim, sem se provar o que quer que seja. Isto aplica-se ao trabalho, como o rendimento básico condicional, etc, etc, etc. Aliás, eu dou sempre um exemplo, que é um exemplo que eu acho que é interessante. Porque é que o movimento, por exemplo, em Israel, quando Israel se estabeleceu como Estado, os kibbutz, o que eram os kibbutz? Os kibbutz eram cooperativas, no fundo, cooperativas onde o trabalho era comunitário, solidário, não havia nenhum atentado à liberdade individual, portanto pode dizer-se que o sistema cooperativo funcionava muito, muito bem, até um determinado momento em que deixou, enfim, de ser visto assim, mas ainda existem os kibbutz, e que os habitantes dos kibbutz, toda a gente diz que em Israel são pessoas muito especiais, são os kibbutznik, e portanto são pessoas muito especiais. E sabem uma coisa? Os kibbutz era um estilo de vida, era uma forma de vida, era uma filosofia de vida. Ora bom, nós quando fazemos testes destes, é bom lembrar o seguinte: para que seja um teste a sério, não bastam 20 mil trabalhadores e 46 empresas. Isso não prova nada. Mais, até pode dar uma ideia errada. A não ser que esta experiência tenha sido feita com base em estudos prévios, muito cuidadosos, que fizeram experiência olhando para certo tipo de empresas, para certo tipo de trabalho. Não sei se se aplica a todo e qualquer trabalho também. Portanto, a questão que se coloca é esta. Porque depois, é claro, vem sempre a velha questão, que é: o Estado suporta as despesas com esta adaptação até um teto de X mil euros. Eu terminaria dizendo o seguinte: eu não posso falar muito, portanto, como digo, tem estas reservas, como digo, ambivalentes. Acho que é interessante como experiência, pode ser interessante, não se sabe qual é o resultado, mas também não sei se a amostra é suficiente para dizer que o resultado digamos, é bom. É bom ou é mau. Agora, há uma coisa que é preciso dizer, que é o seguinte: nós estamos, há tempos ouvi uma entrevista de um empresário que já tinha começado isto há muito tempo, há mais de um ano, e disse uma coisa muito curiosa, o que mostra também que isto depende muito das perspectivas com que se vêem estes problemas. O empresário disse que tinha detectado, eu tinha feito uma semana de 4 dias, estava a fazer semana de 4 dias, há já bastante tempo, tinha detectado uma quebra de produtividade da ordem de 6%. Todavia ia continuar, porque achava que a prazo isso iria ser recuperado, porque via uma coisa: é que o índice de satisfação dos trabalhadores e a motivação dos trabalhadores na empresa tinha aumentado. Não era ainda sido refletida na produtividade. Mas ele achava que tinha esperança nisso.
Bem, se ele tem razão para ter esperança ou não, não sei, ele lá saberá o que vai fazer. Portanto, só para dizer que isto é interessante, mas vá lá, eu diria assim, eu ficaria mais entusiasmado em termos de experiências se me dissessem que em vez de 20 mil trabalhadores, é 200 mil Seriam trabalhadores. mais. José Faustino, será uma amostra suficiente para tirar alguma conclusão? Isto é palhaçadas do governo. Isto são palhaçadas que não têm. É tirar fogaça, é fogaça. Não, o país. Os empresários alinham. Claro, mas olha lá, há uma série de empresários do regime. Isto criou-se aqui um problema de dependência do Estado, percebe? Em que as empresas que não estão nessa, não dependem, grandes empresas já têm uma certa dimensão, se não dependerem do Estado, a vida corre mal, eles são obrigados a depender do Estado, são obrigados a alinhar, portanto, há um certo número de coisas, faz parte da palhaçada nacional. Portanto, esta é que é a verdade e a tristeza disto tudo. Porque o que Portugal precisa de discutir e de fazer experiências é sobre a sua produtividade. Por que motivo? É que os portugueses, incluídos em qualquer outra sociedade, são bastante produtivos e em Portugal não são. Não venham com a conversa que os patrões são analfabetos, é tudo treta. São tão analfabetos como os trabalhadores. O problema é toda uma organização, desde logo da legislação laboral e tudo isso. E, portanto, isto tem que assentar fundamentalmente em investimento, em desenvolvimento económico, em produtividade, nos salários baixos, que é uma coisa muito falada, tem de facto que se elevar, e isso é que tem que ser tudo experimentado. As experiências todas a fazer, e se algum dinheiro público houver a gastar, que eu acho que não deve ser gasto nestas atrapalhadas, deve ser feita em estudos sérios, com a academia, com as empresas, para verificar como é que nós saímos da cauda da Europa, aumentamos a nossa produtividade e vivemos ao nível da Europa. Isto é que é importante. Havemos de chegar com certeza a este tipo de problemas, mas isso não é o prioritário. Isto são manobras que as agências de comunicação que trabalham para o governo arranjam para distrair o pagode. Ponto. Da questão do trabalho e da semana de 4 dias, uma outra das notícias e das mais recentes está relacionada com o ambiente. Estava previsto eliminar os plásticos ultraleves das lojas, os sacos de plástico mais fininhos, utilizados para a fruta, para os legumes, mas afinal não vão deixar de ser apresentados e disponibilizados. Passam sim a ser pagos de acordo com uma nova norma do Governo. Silveira Cunha, estamos numa mudança, numa transição, em vez de proteção ambiental, cobrança de um novo imposto, ou é através deste imposto e desta taxa que se vai proteger o ambiente? Eu sinto-me ultraleve no meu bolso, mais ultraleve, com este pagamento dos ultraleves. Eu acho que é uma forma de cobrança, para ser franco. Não acho que seja uma questão de ambiente. Eu para ser franco, acho que é assim. Se nestes domínios, se as questões dos sacos plásticos, etc., que devem ter sua importância no plano do ambiente, são importantes, então nessa altura certamente se arranjava uma outra forma qualquer de resolver o problema, sem custos para o consumidor. Exatamente. Acontece que eu acho que não, que andamos aqui com estas coisas de pagar, nem que seja 2 cêntimos, ou 1 cêntimo, ou 5 cêntimos, não sei o quê, para aqui e para lá, e acho que na verdade é apenas isto, é que estes sacos ultraleves, de facto, que antes, agora como é que é? Vamos passar por etiquetas, também então ter as etiquetas, passo para pôr etiquetas dos produtos, quer dizer, levo o quê? As bananas no meu bolso, das calças de trás, tenho direito a isso, quer dizer, vamos cá ver, um dos deveres do vendedor é acondicionar também a coisa vendida. Portanto, acontece que uma forma mínima de acondicionamento deve existir, e depois há um problema que se põe. Quando vou ao hipermercado e compro, sei lá, kiwis e depois compro laranjas ou maçãs, isto aquilo tenho que pôr em sacos diferentes. Portanto, agora a questão que se põe é assim, então eu passo para poder pôr tudo no mesmo saco, já tenho direito a poupar, se vou pagar, tenho direito a poupar. Portanto, a questão que se coloca é, eu acho isto tudo umas manobras que não têm interesse nenhum, de espécie nenhuma, não tem relevância nenhuma, a não ser dar mais do que eu, ainda por cima vai dar o quê? Mais 1 milhão ou 2 milhões de euros ao Estado, com sentido, nem percebo isto, até por outra razão, porque agora veio as últimas da Comissão Europeia, que até o nosso PIB subiu mais do que se pensava, que está tudo melhor do que se pensava, e eu vejo que está tudo melhor, mas sinto mais ultraleve no meu bolso. José Faustino, e no teu entendimento, esta medida agora apresentada pelo Governo, no que é que pode resultar? Outra palhaçada lançada pela comunicação. Portanto, vamos lá ver, o nosso país, também não é o mal, não é só cá palhaços, há palhaços em muito lado. Porque o problema, assim mal comparado, é como o problema da água, que é uma coisa que me preocupa muito ultimamente,
Mas o problema da água não é a tomar aquelas conversas de fechar quando toma banho. Isso é tudo conversas da treta. O que nós temos que verificar é que se há menos água, temos que viver com menos água. Se o plástico faz mal, e parece que sim, tem complicações, mas foi uma grande evolução da humanidade. Eu não sei como é que se vai resolver o problema de antes era em papel pardo. Pois. O que se punha ao peixe, por exemplo. Pois, Querem pois, voltar assim? Querem meter as sardinhas dentro do bolso? A pescada no bolso de trás, como você disse, as bananas e não vá que não vá. Isso era nosso esmagar. Os ovinhos também, encalha no parceiro, traz, está tudo maluco. Esta gente não está boa da cabeça. Quer dizer, mas pior do que isso, enganam-nos, porque o problema é de facto aquele que o professor diz, é que sacar dinheiro, por isso é que ele tem resultados, porque o Estado português é bom a sacar dinheiro. A gente ia dizer roubar, mas é muito agressivo. A sacar dinheiro, tem sido a inflação, tem sido um maná, percebe? É uma maravilha. Eu não concordei com outra situação dos sacos de plástico nos supermercados e não concordo com esta. Isto não é o problema, não é assim que se resolve o problema dos plásticos. Eu não digo que o problema não existe, certamente que existe. Mas vamos resolvê-lo como deve ser resolvido. Então, se o plástico não é bom, se o plástico faz mal à natureza... É capaz de ver nova tecnologia até esse nível, não é? Exatamente. Tem que se falar primeiro com as pessoas da indústria do plástico, praticamente, foram metidos num gueto, ou presos, ou desapareceram no mapa, não se ouve falar nada deles. Em segundo lugar, ver se possível o que é que se pode fazer de adaptações de plásticos ou outro material qualquer que possa substituir o plástico. Vamos viver melhor resolvendo assim os problemas, não é taxando as coisas, proibir e taxar. Proibir e taxar. Mas atenção, proibir e taxar a quem? Ao consumidor, ao pequeno, sempre ao mais desfavorecido. Isto é até de duvidoso modo de estar democrático, quer dizer, isto parece mais um totalitarismo, não é? Portanto, eu sou completamente contra. Não é? E depois, mas o governo fica com o favor, não vai acabar com eles. Portanto, estejam satisfeitos, contentes, porque este São João ainda não trazemos as sardinhas nos bolsos. Não, senhor. Pagamos a taxa, mas trazemos no saquinho. Agora, alternativas ao saquinho é que não há, ninguém sabe falar de coisa nenhuma. Isso não. Dos sacos de plástico só de hidrogênio verde, isso e do valor que passa a ser pago no supermercado por cada um destes sacos. Vamos à realidade de Évora e política, porque na passada reunião de Câmara, os vereadores do PSD apresentaram uma proposta de modo a que se constitua uma comissão organizadora do Festival Aéreo de Évora, que se tem denominado Portugal Air Show. Já decorreu na cidade, há outros festivais que decorrem até na região, por exemplo, em Ponte de Sor, basicamente quase que houve uma transferência deste evento para o Norte Alentejano, onde existe também uma parte do cluster aeronáutico nacional. Será que se justifica o regresso deste evento a Évora, Silvério Cunha, com estas alterações que já se verificaram? Eu não percebo nada da forma como se organizam estes festivais, mas se... Neste caso são os PSD se apresentaram uma proposta e a proposta certamente tem um fundamento qualquer, há de ter resultados ou uma previsão de resultados, digamos assim, e portanto eu acho que para a cidade é bom se essas coisas forem feitas. Agora, naturalmente, eu acho que tem que haver aqui certamente uma planificação qualquer, deve haver um plano, e não acredito naturalmente que não tenha havido um plano que tenha sido apresentado, de forma a que efetivamente se verifique aqui. Eu acho que sim, acho que se for possível, se não tiver custos, se não der prejuízo, digamos assim, no sentido lato do termo, bem entendido, porque há coisas que às vezes não têm custos, mas que são no final têm vantagens. Acho que se justifica e agora tem que haver um plano, pronto, e agora espero que esse plano seja divulgado para se perceber exatamente qual o sentido da iniciativa. De acordo com o Presidente da Câmara de Évora, José Faustino, há um estudo que se pretende fazer para verificar a viabilidade da retoma do Portugal Air Show. Portugal Air Show é uma marca registada, curiosamente, da Câmara de Évora e deixou de ser feita há alguns anos. Sim, deixou de ser feito porque era muito caro. Este festival, aliás, eu era fã, estava lá sempre caído. Eu gosto dos aviões, daquela coisa toda, lá andava metendo no nariz e vi coisas únicas, nunca mais vi nem verei, não é? Os mísseis, por exemplo, um míssil, como é que aquilo funciona e tantas coisas que lá apareciam.
demonstrações e tudo mais. É evidente que o Portugal Air Show, feito em Évora, teve um objetivo, de certo modo conseguido, que foi trazer a indústria aeronáutica para Évora, com a Embraer e todas aquelas que vieram. Eu acho que, infelizmente, Évora não devia ter perdido algumas coisas que perdeu, e o problema, não tenho nada contra as pessoas de Ponte Sor, mas acho que preferia que elas ficassem cá do que fossem para Ponte Sor. Ponte Sor pode-se dedicar à descasca do arroz, que é outra coisa qualquer, ou como eles entenderem. Portanto, abrir um bocado dentro daquilo, o tal conceito do Alentejo, não. Aqui é que se estava a desenvolver a indústria aeronáutica, como se ouve aeronáutica e de eletrónica, com as Siemens e com essas coisas todas, e as coisas são como são, e é num caminho que se deve seguir. Não é que agora vamos espalhar a todos, e portanto eu não concordo com esse conceito. E eu acho que isso ia no bom caminho e conseguiu-se, como digo, trazer para cá a indústria aeronáutica e haver aqui uma série de coisas e atividades aeronáuticas. Eu lembro-me, por exemplo, e saúde sempre a escola e a prática do paraquedismo turístico é uma atividade importantíssima, portanto já se vive e convive no aeródromo de Évora. Há uma série de coisas. Soube aí outro dia, acho que foi até o Matias que me disse que já estava novamente a funcionar uma academia de pilotagem em Évora. Foi uma pena ter-se perdido isso. Agora, há uma coisa que tem que ser vista. Eu não sei se é possível, ou desejável até, atendendo aos custos, fazer um air show como se fazia. Se houver a perspectiva de trazer clientes, de trazer investidores, de desenvolver a indústria aeronáutica e tudo o que tem a ver com a aeronáutica aqui, eu acho bem. Mas atenção também a uma coisa, eles agora também têm instalados e não pode ser sempre o Estado a pagar. Quer dizer, nós não podemos ser liberais de manhã e estadistas à tarde. Quem tirar vantagens disto, e Évora também as tira, e a sua população também as tira, e o município também as tira, é natural que tenha que ter a sua comparticipação, é dono da marca, tem que ter a sua responsabilidade. Mas as empresas privadas também têm que ter a sua responsabilidade. Nós, se queremos ir a uma feira da especialidade, seja em Lisboa, seja em Milão, seja onde for, temos que pagar o terreno e o stand, não é? E não é barato, são coisas muito caras. Se não for sempre feito dentro do liberalismo da parte da manhã e do estatismo da parte da tarde, não é? Tudo bem. E se a Câmara vir que há capacidade disto se fazer, com certeza, quanto mais coisas melhores. Mas atenção, eu volto a lembrar, não há dinheiro, não se esqueçam disso, não se vão na conversa do Dr. Costa, não há dinheiro. Ele é que tem dinheiro lá no cofre por causa da inflação e dessas coisas. O Estado é que tem os cofres a abarrotar e os bancos e essas coisas todas. A Câmara não tem. Olha, poderia ser bom, por exemplo, que os bancos chegassem à frente e patrocinassem isto, os maiores, 3 ou 4 maiores, com 2 ou 3 milhões de euros. Talvez a gente aqui tivesse os aviões, era interessante. Agora, a autarquia não tem dinheiro. Se me disserem assim, salvaguardando que é boa iniciativa do PSD e de quem tiver e pensar nisto, eu também gostava, eu também subscrevo isso. Mas atenção, se a Câmara de Évora vai gastar, por exemplo, €500 mil numa coisa destas, eu não faço ideia do orçamento, já não me lembro disso, ou em construir habitações para o povo, eu prefiro construir habitações para o povo. Isto não estou a querer fazer demagogia, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, quando não há dinheiro, ele tem que ser racionado. E, portanto, vamos deixar isso aos critérios dos vereadores e do Presidente da Câmara. De Agora, Évora, se vier é bem-vindo, naturalmente. de Évora e de Portugal, vamos à atualidade internacional, nesta segunda parte da revista da semana, com as eleições em Espanha, que ditaram uma derrota nas eleições regionais do PSOE. E por isso mesmo Pedro Sánchez decidiu antecipar as eleições legislativas. O primeiro-ministro espanhol assumiu a responsabilidade da derrota dos socialistas nas eleições regionais de domingo, até aqui na vizinha Extremadura, onde não se esperava mudança de poder. Isso acabou por acontecer
Não que o PSOE tivesse ficado em segundo, foi o partido mais votado, mas não consegue a maioria no Parlamento regional e deverá ser substituído pelo PP e pelo Vox. Pedro Sánchez decidiu então antecipar as eleições que estavam marcadas para dezembro. Este ato eleitoral vai acontecer a 23 de julho. Silvério Cunha, será que é possível olhar para a realidade de Espanha e compará-la com Portugal? Sim, mas tirar dali alguma informação que possa antecipar o que pode acontecer ou o que acontece no nosso país ou não? Não, eu por acaso disso nunca tiro, digamos, ilações diretas e imediatas não se podem tirar. Agora, até porque, enfim, o modelo, digamos assim, de Estado e, portanto, neste caso, eleições que há em Espanha é muito diferente e, portanto, as dimensões também são diferentes, etc. Mas eu acho que é evidente, Sánchez fez bem, do ponto de vista até estratégico, do ponto de vista dele. Houve uma derrota, obviamente, uma grande vitória à direita. Houve uma completa pulverização dos cidadãos que faz com que eles se retirem ingloriamente, porque depois tiveram grandes entradas digamos, de leão, mas têm saídas de sendeiro, como se diz na máxima popular, porque acho que não elegeram um único candidato, portanto, um candidato sequer. Portanto, os Cidadãos foi um projeto que faliu, portanto, há uma grande zona, digamos assim, do eleitorado do centro e do centro liberal que, evidentemente, foi para o PP, aparentemente, quanto a mim, e evidentemente que isto também tem agora há dias li há um autor, ele é autor e jornalista, mas é também um autor de livros interessantes, que é Rafael Narbona, e Rafael Narbona, que escreve em vários jornais, escreveu um texto bastante interessante sobre aquilo que ele chamou aquilo que ele chamou a defesa da social-democracia e o que é que a social-democracia, digamos, genuína deveria fazer. E eu, enfim, não vou agora dizer o que é que ele disse, mas devo dizer que achei muito curioso porque ele apontou duas coisas importantes, que de resto na ciência política já têm vindo a ser notadas. Os partidos políticos desempenhavam várias funções, e uma das funções era também ser os intermediários entre o sistema político, digamos assim, propriamente dito, e a sociedade civil. E acontece que os partidos, digamos, em geral, em parte, alguns deles, conforme agora os seus ideais, as suas ideologias, a forma como transmitem a comunicação, etc., os seus interesses, os seus tópicos fundamentais, deixaram, digamos assim, passaram a estar em crise porque deixaram de transmitir essa ideia. A esquerda tem, neste sentido, a direita a questão não se põe dessa forma, até porque a direita estava na oposição, e tem estado na oposição, e portanto, naturalmente, na oposição, digamos, é sempre mais fácil falar, de um certo ponto de vista seja à esquerda, seja à direita, mas acontece que aconteceu uma coisa curiosa que é esta, é que, de facto, muita parte da social-democracia europeia, digamos, pulverizou-se através de agendas que não são as agendas que a sociedade, no seu conjunto, encara como sendo as essenciais. Portanto, as questões essenciais são as questões que têm a ver com, por exemplo, a questão de uma política de salários, uma questão de política de rendimentos, uma questão de recuperação da classe média, uma questão de impedir que haja, portanto, um certo tipo de, digamos assim, desequilíbrios sociais, etc, etc, etc. E hoje em dia, como dizia um antigo professor meu, que já morreu, infelizmente, mas ele dizia, num escrito que ele tem, dizia que o sistema político, ele adivinhou, por acaso, uns largos anos antes, o que estava a acontecer um pouco no mundo, sobretudo no mundo ocidental. Ele diz, e nós estamos a ficar um sistema onde se pulveriza através de coisas que começam a ser fundamentais e iguais ao que é antigamente fundamental. Por exemplo, dizia ele, nós hoje damos importância a uma associação de defesa das focas, e ele gracejava dizendo, a uma associação de defesa do bom nome das sogras, a uma associação de defesa de qualquer coisa que tenha a ver com isto e com aquilo, e acontece que perdemos de vista, por entre as árvores, a visão da floresta. E ele diz, e a questão é esta, é que no sistema político os partidos não foram criados para estar a ver esta folha ou aquela folha, foram criados para olhar a floresta. Eu terminaria dizendo que efetivamente é isto que, digamos, aconteceu, ao meu ver, em Espanha, como aconteceu noutros pontos da Europa, e portanto impõe-se obviamente uma espécie de reorganização paradigmática da social-democracia europeia.
que está, neste momento, em teoria, está em marcha. Há muitos livros já sobre o assunto, mas como se sabe, é sempre que uma coisa é teoria, outra coisa depois passa a ser a prática, que passa a ter que ter concretizações. E acontece que estas concretizações são mais difíceis, porque têm que ser identificadas, a sociedade tem que entrar na sociedade, ela tem que ser convencida disso. Há muita gente para quem as questões essenciais continuam a ser as questões fragmentárias, que são típicas, neste momento, de muitas agendas de esquerda. Eu terminaria com uma anedota, se me permite, uma anedota pessoal. Eu há dias telefonei para destas empresas que tratam de vários assuntos, entre os quais Les Seguros, e acontece que, num dado momento, daquelas questões automáticas, carrega um para isto, carrega dois para aquilo, carrega três para quatro, e num dado momento eu estava a ouvir, quando é que chegava a minha vez, no teclado, qual era o meu ponto, e de repente, lá no ponto quinto vem. E para seguros de cães e gatos, carrego no 6, e eu nessa altura desliguei e pensei assim, bem, o 7 deve ser para periquitos, não é? Em canários. Portanto, acontece que quando até a atividade económica começa a ser dividida, quando aliás eu soube, isso já é das estatísticas de 22, os seguros sobre pets foi mais volumoso que os seguros sobre crianças, isto mostra também um modelo de civilização que se criou e os partidos tradicionais não dão resposta a isto. Portanto, o que acontece? Acontece que nesse ponto a direita, a meu ver, tem uma vantagem, é que é mais, digamos, uniforme e mais, digamos assim, tem um bloco de assuntos que é mais uniforme, mais claro, mais evidente. E por isso tem vindo a crescer. Agora, que Pedro Sanches, atenção, deixa-me só concluir dizendo só isso. Pedro Sanches foi inteligente nisto, foi porque, por um lado, tenta, digamos assim, desgastar-se muito, por um lado. Por outro lado, às vezes acontece também uma coisa, como aconteceu agora na Grécia. Mitsotakis ganhou as eleições e muito à frente, quando as sondagens todas o estavam a desgastar meses antes e o estavam a desgastar e ele estava em terceiro lugar. O que aconteceu foi uma coisa curiosa, é que o PASOK voltou a aparecer, embora em terceiro lugar, o Tsipras mantém-se em segundo e ele ganhou com maioria absoluta. Quando havia sondagens um mês antes que davam a perder tudo. Portanto, às vezes também acontece isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Até porque também eu penso que há coisas novas que aconteceram no mundo, entre os quais o Covid, que leva as pessoas depois a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e, portanto, eu acho que há esta crise toda que eu falei e depois acho que também há os imponderáveis que acontecem nas eleições. José Faustino, esta decisão de Pedro Sanches é para que o Primeiro-Ministro não se desgaste. O PP tem aqui vantagem realmente para as próximas eleições? Que realidade política é esta que se vive em Espanha? Eu acho que essa é de facto uma realidade diferente da nossa, mas penso que ele está a querer fazer para aproveitar um truque tipo Costa, quer dizer, pelo menos está a fazer essa comunicação, é assustar as pessoas com a direita a ver se reforça isso. O problema é que portanto, ele antecipa as eleições para não perder mais, não é? Porque o problema é que a social-democracia é um regime muito bom, muito bonito, tem uma beleza ainda maior que o próprio comunismo e o socialismo, só que é preciso muito dinheiro. A própria Suécia, onde se inventou quase isto, e onde se vivia tantos anos em social-democracia, começa a não ter dinheiro para sustentar a social-democracia. Ou seja, a social é cara, a parte social é cara, o socialismo é caro e o comunismo é caro. E não tem viabilidade, portanto, e as pessoas percebem isso. Portanto, e Sánchez estava coligado com os tais Unidas Podemos, que era as esquerdas todas, incluindo a ETA, os separatistas, os mais à direita, os mais à esquerda, portanto, uma grande confusão. E esses é que o suportavam. E aquele famoso Iglesias, do Podemos e aquela gente, é que suportava o governo. Infelizmente, o professor disse bem, os cidadãos apareceram porque o caminho tem que ser, de facto, na minha opinião, o liberalismo, porque a social-democracia... Os cidadãos eram liberais. Exato, mas agora passaram-se para o PP, portanto, os eleitores, porque essa é a solução. Porque repara, o problema do totalitarismo, de coisas de exploração das pessoas, de coisas tenebrosas, isso não pode ser, ninguém quer isso, isso é uma coisa que está completamente ultrapassada.
mas também ninguém quer ditaduras de esquerda. E, portanto, o que restava aqui, e o que resta aqui como escolha, é, de facto, uma social-democracia ou um liberalismo. Embora não sejam muito diferentes uma da outra, mas no pé que isto chegou, não há dinheiro para a social-democracia. Portanto, isto temos que começar primeiro a produzir, que é para depois termos o social. Temos andado a gastar. Não Mas terá temos. sido esse o motivo de mudança Não, dos não, o eleitores? motivo, isto estou a falar é o que é que vai acontecer. Então, sim, 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 o sim, motivo de mudança é sim. esse. E o motivo de mudança é esse. E agora, a técnica, e comparada, a técnica Costa lá não se aplica, porque o Chega não tem nada a ver com o Vox. Não, absolutamente nada. É possível que o Vox assuste mais os espanhóis do que o Chega assustou os portugueses. Mas a verdade é que tudo leva a crer que o PP, onde se situa o centro-direita e o liberalismo e aqueles que têm propostas de solução para as dificuldades, não só de Espanha, mas da Europa, que venha a ganhar as eleições. É natural que sim, e é até desejável que isso aconteça em Espanha. Não é? Agora, põe-se é o problema, o papão, mas onde não tem a maioria faz com o Vox, e depois. E até ainda fizeram com o Etarras, e com indivíduos, Uhum. pronto, já pagaram, mas que foram criminosos de sangue. São aliados de Sánchez, este é o ponto. Portanto, qual é o problema? Então, não se pode fazer com uns e pode-se fazer com outros? Portanto, este é o ponto. E é natural que os espanhóis, depois daquilo que tiveram, que atenção, Sánchez tem melhores resultados que Costa, atenção, não é comparável, só comparável em algumas coisas, é preciso estarmos com atenção. Mas não chega de facto para as perspectivas e para aquilo que os espanhóis estão habituados. E, portanto, eu estou convencido, e aquilo que prevejo é que, apesar desta jogada de antecipação de Sánchez, vai perder as eleições, e muito bem, e agora é a vez do Feijó com o PP. E temos lá também aquela senhora que é a governante de Madrid, a Ayuso, que vai ter um futuro, vai ser convencida a grande líder no futuro do PP e que poderá assegurar de facto uma estabilidade em Espanha, mas tudo tem o seu tempo, não é? Quem não precisa de aliados para governar é Erdogan. O presidente turco venceu esta eleição, considerou a mais importante do século turco, quer ter uma nova Turquia de segundo século. O país está a celebrar quase o primeiro centenário. Silvério Cunha, aqui também se esperava uma luta mais renhida. Ela acabou por acontecer em parte porque obrigou Erdogan a uma segunda volta, mas depois a oposição, apesar de unida, não conseguiu vencer o atual presidente turco. Bem, Erdogan ganhou, mas, a meu ver, ele tem vindo a perder votos sempre. E perdeu nas cidades mais importantes, incluindo a capital Ankara e Istambul. Perdeu, portanto, no eleitorado urbano, ganha no eleitorado rural, que é muito grande na Turquia. É bom lembrar que a Turquia tem 80 milhões de habitantes, ou quase, 77, assim uma coisa. É espantoso uma coisa que eu queria notar: os turcos foram votar em massa, votam mais de 80% do eleitorado. Agora, é evidente que Erdogan também tem vantagens. É verdade que este ano, em 1923, comemora-se 100 anos em que Atatürk, digamos assim, restaurou a Turquia moderna, porque, inclusivamente, restaurando a Turquia relativamente àquilo que seria, digamos, a sua partição após a Primeira Guerra Mundial. Atatürk conseguiu, digamos assim, acabar por ser um dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, porque impôs aos aliados uma Turquia que não estava prevista no Tratado de Versalhes. Mas acontece que a questão é esta: Erdogan ganha as eleições também porque, sendo um regime autocrático, é um regime que faz aqueles mínimos, digamos assim, porque tem a esmagadora maioria ele tem na mão os meios de comunicação de massa, praticamente todos na mão, até do ponto de vista até pessoal, com pessoas que ele conhece muito bem. Ele tem na mão, digamos, uma sistemática, digamos assim, propaganda para ele. Agora, há uma coisa que, portanto, isso nós sabemos que é assim, e o jogo político é assim, e, portanto, é como é. Agora, há uma coisa que eu acho que Erdogan, onde ele mostrou que ele mudou um bocadinho, digamos, o carrinho, é que Erdogan acabou por dizer que, e eu vi isto diretamente quando ele proclama o seu discurso de vitória, até antes de estarem contados os votos todos, mas ele proclama o discurso de vitória e ele diz que
a vitória não foi do partido dele, foi da Turquia, dos turcos, ele agora quer que seja uma unidade, que é o país todo. Bem, a verdade é esta, ele ganhou com 52, 53% dos votos, praticamente, enfim, com 5% mais que o outro candidato, e portanto, é claro, não se pode dizer que seja uma vitória, digamos, da Turquia. Ele tem uma oposição forte, incluindo nas cidades onde, nas locais, nas eleições autárquicas, ele perdeu as principais cidades. Agora, o que há é um poder que se exerce muito mais forte que uma democracia representativa, um poder que previa um sistema, digamos, constitucional muito mais liberal, e acontece que ele, através de revisões sucessivas, foi centralizando o poder, e tudo leva a crer que ele vai ficar no poder, porque ele é daqueles que quer eternizar-se no poder também. Ou seja, ele vai, teoricamente, esse será o último mandato dele, mas eu iria jurar que vai acontecer qualquer coisa que vai fazer com que ele possa estar outra vez no poder. Portanto, eu penso que a questão que se coloca é um bocado esta. E também é bom lembrar, para acabar, que é um facto também que Erdogan teve um candidato que não é o candidato ideal. A oposição juntou-se toda, e é preciso dizer que a oposição se juntou toda de uma forma um tanto ou quanto bizarra. Porquê? Porque juntou, por exemplo, pessoas que são da extrema-esquerda à extrema-direita. Portanto, a oposição era uma amálgama. E este candidato à oposição é um candidato que, portanto, era o candidato possível, que fazia o denominador comum desta amálgama. Toda a gente sabe, por exemplo, que o Presidente da Câmara de Istambul, que tem 15 milhões de habitantes, é bom lembrar a cidade, é um homem muito mais carismático. E até se pensava que ele é que seria o líder da coligação da oposição. E hoje pensa-se que foi um erro. Porque o candidato da oposição é um homem muito racional, um homem apelou muito ao sentimento, foi, claro, fazer a veneração a Ataturk, e lá está a diferença. Enquanto Erdogan foi para uma mesquita rezar na véspera, o candidato da oposição foi ao túmulo de Ataturk jurar a fidelidade aos princípios da Turquia moderna, do fundador. Ora bem, acontece que no fim, isto é curioso, que no discurso de vitória eu achei graça porque em Ankara, na sede, perdão, do partido de Erdogan, ele pôs de um lado, em coisa luminosa, numa projeção luminosa qualquer, que não sei tecnologicamente explicar como, a grande figura dele, e do outro lado a figura do Ataturk, o que é uma coisa que é uma contradição, porque ele é um islamista e Ataturk era laico e ocidental. José Faustino, este resultado eleitoral acabou por ser contrário àquilo que se esperou tantas vezes, que era que Erdogan não fosse reeleito. Havia alguma esperança antes das eleições. Nesta segunda volta já se sabia que era ele que ia ganhar. Ainda por cima teve o apoio do outro candidato, derrotado, de direita, que o apoiou a ele. 4 ou 5%, mas tudo se encaminhava nesse sentido. Fundamentalmente, explica-se da seguinte forma: é aquilo que o professor Silvério Cunha diz, porque Erdogan, portanto, a Turquia é uma democracia formal, em transição para um regime mais totalitário, se calhar para uma democracia informal, não sei como é que isso há de chamar, uma coisa tipo Rússia. Com o islamismo à volta, parece que foi inclusive votar distribuindo notas para as pessoas. Foi. Havia esse filme, pensou graça. Portanto, aquilo não é. Com um maço de notas, sei lá, 10 euros, assim uma coisa. Assim como quem dá papéis. Portanto, aquilo não é. A democracia tem um nome, não é? Portanto, muito provavelmente houve observadores com algumas dificuldades a exercerem as suas funções, mas provavelmente nem houve chapelada nas eleições nem nada, mas... Embora se diga que Erdogan, o partido tem sempre uma coisa que é esta: está sistematicamente a exigir recontagem em tudo que são votos na oposição. E é sistemática, quer dizer, aquela coisa é uma espécie de guerra permanente, em que não aceita, digamos, coisa de outra forma e tal. Estes regimes que tendem para o totalitarismo, infelizmente, quer dizer, Hitler não esteve sozinho, teve o apoio da maioria dos alemães. Relativa. Não, mas relativa, mas teve. Ele nunca teve mais de 35% de votos. Pois, mas chegou a ter mais apoio depois. Sem ser expresso em votos, mas tinha apoio. Como em Portugal, Costa tem apoio. Como Sanches também tinha apoio.
Isto, as coisas. E Erdogan, com este perfil todo, um partido forte, uma política nacionalista forte, com o islamismo por trás, com, enfim, com o retrocesso de uma democracia moderna, não tem a ver com o caminho que estava a seguir, não é? Portanto, a Turquia com Edor, com Edora, mas alguma vez entrará na União Europeia. Portanto, não é possível. É candidato, como sabemos, mas não entra. E isso é desfavorável para a Turquia, naturalmente, mas também traz eleitores. Portanto, é todo aquele caldo que o faz ganhar as eleições. Para concluirmos E o depois nosso há de se programa, mudar a Constituição para ele repetir o mandato e por aí adiante. Portanto, tipo Putin. precisamente no último tema do programa, vamos à guerra que acontece na Ucrânia. Um ataque com drones sobre Moscovo, que fez Putin dizer que a defesa de Moscovo tem de ser melhorada e que isto serviu para amedrontar os moscovitas. Kiev, a capital da Ucrânia, foi novamente atacada com mísseis e drones russos. Mas na Rússia há também estão a acontecer diversos raids que obrigaram as autoridades a evacuar algumas aldeias. Há realmente alterações que estão a acontecer no campo de batalha, assim parece, Silvério Cunha. O que é que está a acontecer neste momento? Sinteticamente, eu vou dizer uma coisa que eu tenho seguido agora até com algum interesse em alguns canais estrangeiros também, que têm, sobretudo, grandes apoios em oficiais generais que têm uma grande experiência nestes domínios, até porque os canais que, enfim, têm franceses, ingleses, têm pessoas que tiveram um grande treino nestas matérias e sabem muito das novas armas, etc. Mas eles são todos um bocado perplexos. Há quem diga que sim, que isto já uma. Que a célebre contraofensiva ucraniana pode manifestar-se desta forma, de uma forma não, digamos assim, se fosse uma contraofensiva assim, de gente de campo, não é? Mas pode ser com uma estratégia deste tipo, que é bastante diferente e que de facto provoca grandes estragos. E, portanto, pode acontecer isso. Agora, a grande questão é, mas há ainda uma discussão, ainda ninguém sabe bem o que é que está a acontecer. Agora a questão que se põe é um bocado esta e põe-se sempre assim, que é, bem, entretanto, é claro, a Rússia continua a escancarar a Ucrânia, manda aquelas coisas todas sobre Kiev, como vingança, o que transforma a guerra até de uma forma que realmente é incompreensível em termos. Enfim, a guerra é incompreensível em geral, mas neste caso torna-se incompreensível porque Putin está a fazer tudo ao contrário em termos de até de utilitarismo individual. Isto é, se ele fosse utilitário, racional, ele não faria metade das coisas que está a fazer, sobretudo sobre a população civil ucraniana, porque ele está a infundir uma tática de terror e de vingança. Isto é que afasta toda a gente e, portanto, todo aquele apoio que ele diria que tinha e que nós não sabemos se tinha, se não, e que seria naturalmente muito menor do que ele dizia. Bem, ele neste momento acho que deve ter pontos negativos, inclusivamente, não é zero, deve ter menos que zero, deve ser uma coisa incrível. Agora, há uma coisa também que se deve levantar, que é o seguinte: no poder russo há problemas. No próprio poder russo. Porque, sei lá, quando o comandante dos chechenos, que é filho, aliás, de um independentista que se converteu ao Putin depois dele arrasar a capital da Chechênia, acontece que este checheno vir responder ao líder da Wagner e dizer que ele é que sabe, ele é que devia ser nomeado para aqui e para lá. Depois acontece que há aqui talvez uma luta de poder entre oficiais generais russos, que na verdade nunca souberam gerir muito bem isto. Aliás, se houver luta de poder é sinal de que sempre houve problemas entre eles e sempre houve divergências, porque no fundo foram opções táticas ou estratégicas, não sei, que certamente nunca foram completamente bem claras, mas ao mesmo tempo no meio disto tudo, mostra também uma grande fraqueza e paradoxal fraqueza do regime de Putin. Porque se Putin tudo podia, tudo sabia e tudo fazia, e se Putin, ainda por cima, é um homem que vem um coronel do KGB, um ex-coronel do KGB, apesar de ter curso de direito, acontece que um homem destes devia saber qualquer coisa e devia saber escolher as pessoas que se devia rodear. O que mostra que reina também uma grande instabilidade no poder russo. E há quem ponha muitas hipóteses aqui. Há quem diga que, de facto, neste momento, o que é espantoso é isso, é que os russos não sabem neste momento o que fazer. Por outro lado, lá dentro estão completamente uns contra os outros, num certo sentido, porque vamos cá ver, num regime fechado,
em que Putin é soberano, virem pessoas criticar publicamente, pessoas próximas do presidente, isto é, próximos do presidente, criticarem próximos do presidente, não lembra a ninguém. Enfraquece o presidente, queiramos ou não, porque ele será sempre responsável pela escolha dos que perderem. Portanto, ele, no fundo, está a ser responsável por aqueles que são mais criticados, por exemplo. Não é? Portanto, ele, no fundo, será sempre responsável por isso. Portanto, eu penso que, neste momento, vamos ver. Eu opino. Ontem ouvi, por acaso, um comentador, enfim, documentado, a dizer que é muito cedo para saber o que é que vai acontecer, efetivamente. Claro que depois há aqueles pequenos, grandes problemas do género. A Ucrânia vai fazer grandes respostas do território russo? Não vai. A Ucrânia está a mostrar que não tem medo. E está a mostrar que, ao mesmo tempo, com armas de facto modernas, pode contrariar de uma forma absoluta tudo isto. Também é verdade que há uma coisa que ninguém sabe, que é o que é que está a passar dentro do poder russo, e se é verdade ou não aquilo que diz o senhor da Wagner, que é que, no fundo, há aqui uns poderes dentro da Rússia que também estão a agir e que já nem sequer são os ucranianos, mas estão feitos com os ucranianos. Bom, quando isto começa a acontecer, eu até digo uma coisa, acho que o regime de Putin é muito menos sólido que aquilo que se dizia, e portanto, devo dizer, deixe-me só dizer isto, que eu achei curioso, quando começou a guerra, houve uma especialista na Rússia, no nosso país, até hoje, só houve uma pessoa que numa entrevista que deu, disse assim: Putin não se julga que pode tudo, porque não pode. E curiosamente, verifica-se isto um ano e meio depois. José Faustino, será que é por esse motivo que também surgem estes raids no interior da Rússia sob o nome de movimentos anti-Putin, precisamente, movimentos russos anti-Putin? Vamos lá ver, é evidente que a guerra prolongou-se mais do que se previa, do que aquilo que Putin previa. Portanto, e para ele aquilo está a ser uma surpresa. Neste momento a Ucrânia está muito bem... Uma surpresa. Sim, está muito bem armada e eles estão aflitos com tudo aquilo e perderam completamente a vergonha, né? O Putin vem dizer que é um ato de terrorismo. Os ucranianos eram um ato de terrorismo em Moscovo quando ele está a arrasar a Ucrânia. Uma coisa extraordinária. Embora os ataques que hoje se verificam não são bem... Há mísseis que não entram sequer. O problema é quando eles rebentam no ar, quando os patriotas destroem os outros e os drones, aquilo estilhaça tudo e vai cair acima das pessoas e mata pessoas. É um problema, como pode acontecer também na Rússia. Mas já tem havido ataques em que nenhum sequer passou. E há quem diga que eles estão, de facto, os bombardeamentos não é até tanto com a Kiev, não é com a intenção de destruir outras cidades, mas é de testar a eficácia dos patriotas e da sua localização. Portanto, a tática é essa. De qualquer modo, está-se a verificar, aliás, isso previa-se, que ia haver guerra, temos a guerra urbana no resto daquilo que eram cidades, onde é mais difícil progredir, temos guerra de trincheiras, temos guerra em profundidade, temos tudo, temos drones, temos guerra híbrida, temos tudo. Aos ucranianos, para terem tudo mesmo, falta-lhes de facto a aviação e mísseis de cruzeiro de longo alcance, porque estes mísseis são lançados de avião, portanto precisam dos aviões para lançar os mísseis. E o que aqui se verifica é uma frente, portanto há um território ocupado pelos russos e há uma frente que vai de 900 a 1200 quilómetros. Portanto, esta grande ofensiva, das duas uma, com o material que neste momento os ucranianos dispõem e com as pessoas que têm tudo mais, que é muito, tem muita coisa, não poderá haver mais do que uns ataques de vez em quando nesta frente toda. Eles precisam de mais algum tempo, precisam dos tais aviões, precisam disso tudo, embora estejam a adaptar aos MiGs, estes aviões, estes mísseis de cruzeiro, não poderá haver muito mais coisas para além disso, mas vai haver, quer dizer, essa tal ofensiva, que será cada vez mais intensa, ela irá sentir-se dentro de algum tempo, diz o presidente deles, que isso já está tudo mais ou menos combinado e planeado e previsto. Agora, de facto, parece aqui outra novidade, que são forças, faz-me lembrar aqui em Espanha, no tempo antes da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Civil Espanhola, as brigadas internacionais, encabeçadas por próprios russos, não é? Claro, com o apoio da Ucrânia, que fizeram uma incursão na Rússia de 24 horas, e com carros de assalto e tudo, quer dizer,
Vê-se que aquilo não é uma coisa assim tão pequena como não é semelhante, por exemplo, à resistência da Segunda Guerra. É Claro. muito mais do que isso. É quase convencional. Exatamente. Aliás, os drones que caíram em Moscovo, ou parte deles, não se sabe se foram lançados da Ucrânia ou se foram lançados dentro da própria Rússia. Portanto, a guerra de guerrilha, a guerrilha urbana, o terrorismo, tudo aquilo feito, era previsível que isto fosse acontecer. Vai-se intensificar. E vai haver, naturalmente, os antiputines, quer dizer, quando o Putin manda prender pessoas e condená-las a 5 anos de prisão porque tem uma folha em branco em determinadas E circunstâncias. anteontem houve um deputado da Duma que morreu misteriosamente. Pronto, Mais e depois morre e caem das varandas e aquelas coisas todas. É evidente que as pessoas se revoltam. E numa situação daquelas, são aliados preferenciais dos ucranianos e têm o apoio dos ucranianos. É a guerra. Este é o ponto. Agora vamos ver como é que ela evolui. Eu estou convencido que ainda com o bom tempo, durante o verão, agora com o terreno firme e tudo isso, que vamos ter novidades. Eu estou convencido que a Ucrânia vai conseguir recuperar terreno do que tem ocupado e vamos ver se não fará umas incursões mesmo em profundidade na própria Crimeia. Já sabemos que os americanos têm sido intermitentes aos ataques na Rússia, na vez, desde o princípio digo isto, na vez porquê. Os europeus, felizmente, parece que também não estão a perceber mesmo porquê. A Ucrânia tem toda a legitimidade de bombardear a Rússia, toda. Todo o ato. A Ucrânia, quando é atacada em guerra, o professor sabe isso, no direito internacional é assim, Claro. quando um país é atacado por outro, É direito à autodefesa. tudo o que retalie é sempre defesa. É autodefesa, sempre. É sempre defesa. Bem, e assim chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. O encontro está marcado consigo aqui na DNFM, sempre à sexta-feira às 18 horas, ao sábado às 14 e quando quiser na página dnfm.com e também no canal do YouTube da Diana. Muito boa tarde e bom fim de semana.